Valéria. Pois não? Flora. Oi, Flora. Oi. Na fatologia, na última linha, você poderia expandir mais o fato de abrir mão da autoimagem protetora? Sim, com certeza. Isso daí, inclusive, tem muito a ver com o meu processo pessoal. Meu processo mais de timidez, não é à toa que eu estou escrevendo um verbete sobre autoconfiança parapsíquica, né? A base é da autoconfiança, das minhas dificuldades pessoais, das minhas inseguranças. E o que eu compreendi com isso? Na hora que você se preocupa com o outro, na hora que você se preocupa no bem-estar que você pode promover, que você pode ajudar, e que você vê que essa sua preocupação e o que você faz tem um retorno de resultado positivo para aquela pessoa, nesse momento você sai de você. Você não se incomoda mais com você mesmo. Então, você passa a agir de uma forma completamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo disso. Na hora que você vem aqui, senta aqui, no tertuliário, e começa a falar sobre as ideias, sobre o que você pode falar da sua experiência pessoal, e a gente sabe que muitas pessoas escutam, estão ouvindo, né? E dificuldades semelhantes existem para um número, nem sei de quantas consciências aí, intra e extrafísicas. Você sabe que pelo menos alguma coisa da sua experiência pode ajudar o outro. Então, você não está se importando com a sua autoexposição. Você vai mostrar quem você é do jeito que você é. Então, essa é a questão de você botar abaixo a sua autoimagem protetora. Até porque, se você realmente quer fazer o trabalho que você se propõe a fazer, isso daí não vai te ajudar de forma alguma. Do verbete do DAC, página 42, impremissum, poderia ampliar o item debatologia? Olha, aqui eu digo o seguinte: se oferecemos ambiente descontraído para os debates, os tímidos se aventuram mais a participar das discussões técnicas, capaz de abrir caminho para extroversão pessoal e ataque psiquismologia. A professora Valéria acabou de falar sobre esse assunto aqui agora. Engraçado é que coincidiu, a pergunta só chegou agora. Tá? Ele deve ter feito antes, é que não tinha trazido, entende? De modo que aqui é o seguinte, é o processo da liberdade. Por isso que a gente recomenda, aquele caso, a recomendação, ó, aquela turma que não fala nada, os mudos, para falar. Olha lá, tem uma recomendação logo na entrada da pessoa chegar aqui, que é a liberdade de expressão, porque é através da dialética, do diálogo, do debate, que a gente esclarece mais. Sem discussão, não há pesquisa. É preciso haver discussão, o debate, a investigação. Valéria. Oi. Sirlene, eu queria te perguntar, quando você fez esse verbete, acredito que você tenha acumulado vários fatos, que você tenha estudado o assunto e tenha ficado intrigada, né, sobre como adquirir essa autoconfiança e ao longo do tempo. Mas eu imagino que deva ter tido algum fato em especial, algum fato mais marcante, talvez de autocomprovação parapsíquica, que tenha feito você ter esse insight assim, da ideia, né, ou sobre o assunto. Existiu esse fato ou não? Sim. Eu achava, inicialmente, que eu não tinha energia. Até então, ou pelo menos, eu não conseguia compreender exatamente o significado disso. Depois eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, né? E comecei a buscar dentro desse meu processo de autopesquisa e comecei a lembrar de fatos que aconteceram comigo na minha infância, na minha puberdade, na minha adolescência. Tem um fato específico que eu me lembro bem, e eu até cheguei a relatar isso quando a gente teve o Encontro da Paz, lá no Rio de Janeiro, em 2009. Eu sou dentista, a minha formação, eu trabalho como dentista, mas eu também, durante muitos anos, estudei piano e acabei me formando também com música, apesar de eu nunca ter decidido trabalhar com isso. Eu cheguei à conclusão de que isso daí ficava lá no passado. Mas quando eu era criança,
mais ou menos na minha puberdade, por volta de uns 12, 13 anos de idade, eu ia para a casa de uma professora de piano, naquela época, era uma senhora, que tinha em torno de 80 anos na época, para eu ter 1 hora de aula. Só que eu ficava a tarde inteira na casa dela. Eu ficava a tarde inteira porque ela simplesmente chegava perto de mim, ela começava a me dar aula, ela já estava bastante caidinha naquela época, cansada, mas ela ficava conversando comigo, e daqui a pouco a gente estava tomando chá, e daqui a pouco ela estava conversando, e quando eu via, ela estava sorridente, ela estava alegre, ela estava sem dor, bastante satisfeita, e eu ia embora. E eu achava aquilo intrigante, porque eu era jovem e não percebia o que acontecia naquela época. Depois, quando eu comecei a trabalhar com energia, e comecei a mobilizar as minhas energias, e comecei a ver que, não, eu tenho energia, esses fatos, né, do meu passado recente, eles me vieram à cabeça. E eu já percebia que, não, eu influenciava energeticamente uma outra pessoa. Eu tenho outros fatos ao longo da minha vida que também me comprovam isso. Mas o que chancelou realmente foi quando eu decidi decidi assumir a docência conscienciológica, porque eu comecei a compreender a importância de você esclarecer as outras pessoas, mesmo que você ache que você sabe pouco, tá? Mas aquele pouco já é bastante para quem não sabe nada, já pode ajudar, principalmente com o seu exemplo, você falando de você mesmo. E nesse processo da docência conscienciológica, eu observei que não, eu realmente conseguia ficar mais autoconfiante, eu percebia que eu tinha energia, o meu parapsiquismo começava a vir à tona, eu conseguia compreender melhor o entorno multidimensional e, o mais importante, eu percebia que eu conseguia, de alguma forma, sempre ajudar quem estava ali me ouvindo. Então, eu poderia resumir nisso essas minhas experiências pessoais. Obrigada.